Senhor Jesus, pessoal do Facebook, a paz, pessoal do Instagram, pessoal do Meet, a Maria, o Daniel, amém, a paz. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 10, né? Então, amém. Eu vou orar agora rapidinho e a gente começa a falar sobre Isaías 10, amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Sua santa palavra, Pai, amém. Meu Deus, perdoa, Pai, perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, Pai, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Pai. Nós reconhecemos a nossa condição, Pai, de imundície, nós reconhecemos a nossa miserabilidade, Pai, e declaramos, confessamos que nós precisamos de Ti, Senhor. Então vem, Deus, e nos limpa, vem e nos lava da nossa imundície, Pai. Vem nos dar um novo coração, transforma as nossas mentes, Pai. Nos limpa, nos purifica com Teu fogo, nos santifica, Senhor. Amém. Nós queremos ser separados a Ti, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos santos, nos ajuda nessa jornada, Senhor. Que o Senhor ilumine o caminho, porque se o Senhor, meu Deus, iluminar o caminho, nós seguiremos a Tua luz. Se o Senhor nos mostrar a Tua verdade, se o Senhor nos tornar conhecedores, Pai, dos Teus preceitos, dos Teus mandamentos, se o Seu Espírito Santo nos guiar, nós não nos desviaremos da Tua vontade, não nos desviaremos das Tuas ordens, Pai, porque nós temos prazer em Ti, nós queremos Te seguir, nós queremos, meu Deus, contemplar a Tua face, nós Te buscamos, Pai, tudo que nós queremos, Senhor, é andar na Tua presença, então nos ajuda, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos dê a provisão de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, que o Senhor nos livre de todo mal, que qualquer aliança que um dia fizemos com Satanás e com o mundo dele, que toda essa aliança que um dia fizemos, que caia por terra, que o Senhor anule, Pai, em nome de Jesus, porque nós queremos ter aliança somente contigo, Deus. Então nós declaramos, Pai, que a nossa aliança, o nosso acordo é contigo, Deus, somente contigo. Então vem, Deus, e toma aquilo que é teu. Vem e preencha a nossa casa, Senhor, amém. Toma todo o espaço que é teu, toma todo o espaço dentro das nossas casas, dentro dos nossos carros, dos nossos veículos, dentro de tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor nos deu. Vem e toma posse, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, mande embora, Pai, toda treva, porque onde o Senhor chega, Pai, só a luz. Então que o Senhor mande embora todas as trevas da nossa casa, das nossas vidas, das nossas famílias, Senhor, amém. Porque a Tua palavra diz que um santo santifica a Tua casa. Então, meu Deus, que assim seja, Senhor, que a nossa casa seja abençoada por causa de nós, porque nós fomos abençoados através de Cristo. E que assim seja, meu Deus, amém. Que o Senhor abençoe a nossa casa. Assim como era com Ló, Pai, que ele era abençoado de tabela por andar com Abraão. Que assim sejamos nós, Pai, que todas as pessoas que andarem conosco, Senhor, que elas sejam abençoadas de tabela, Pai, assim como foi Ló. Todas as pessoas que tenham prazer em andar conosco, que elas recebam também dessa bênção. E que elas possam testemunhar, Pai, que o Senhor é conosco. Que todos possam ver, meu Deus, a Tua glória refletindo através de nós, através das nossas vidas. Que todos possam testemunhar a Sua mão estendida ao nosso favor, o Seu braço forte ao nosso favor. Que todos possam testemunhar que o Senhor é conosco. Que todos possam ver que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é extraordinário, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vem, Deus, e faz mais uma vez os Seus milagres. Assim como o Senhor fez, Pai, na época de Moisés, na época de Josué, na época de Abraão. Que o Senhor venha ainda hoje e faça mais uma vez, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou. Nos ensina, meu Deus, a Te agradar, nos ensina a sermos agradáveis a Ti, porque nós, meu Deus, nós queremos Te satisfazer, nós queremos ter um bom gosto ao Teu paladar, então nos ensina, Senhor,
E nos perdoa, Pai, nos perdoa porque se te magoamos, se te ofendemos, Senhor, foi sem querer, nos perdoa, Pai, porque tudo que nós queremos nessa vida é te honrar, tudo que nós queremos nessa vida é sentir a tua presença, nós amamos o teu Santo Espírito, que o Senhor, meu Deus, derrame dele sem medida sobre cada um de nós, e que o seu agir, meu Deus, seja incrível em nossas vidas, que o Senhor nos use para o teu reino com ousadia, com intrepidez, Senhor, amém. Que a tua palavra corra sem obstáculos, que ela ultrapasse barreiras, fronteiras, que chegue a todos os povos, que todo aquele que nos ouvir falar acerca de ti, Senhor, que essa pessoa venha a sentir o bom gosto que tu tens, que ela venha a ser saciada da sede dela, que ela venha a compreender onde ela deve buscar o alimento dela, que é na tua palavra, que ela venha a entender que ela deve ouvir a tua voz, ouvir o teu chamado, te seguir, Senhor, amém. Que venhamos a mergulhar, Senhor, no teu reino, na tua presença, na tua palavra, que venhamos a ter prazer em ti, prazer no teu reino e prazer nas suas coisas, Deus, amém. Que venhamos a nos comprometer contigo, assim como nos comprometemos com as coisas do mundo, Deus. Nós nos comprometemos com agendas desse mundo, mas não nos comprometemos contigo, Deus. Mas que venhamos a mudar essa mente hoje para entendermos, meu Deus, que o maior compromisso que nós podemos ter nessa vida é o compromisso da nossa vida eterna, é o compromisso da nossa salvação, é o compromisso da salvação da nossa alma, Senhor, amém. Meu Deus, nós ansiamos pela tua volta, Senhor Jesus, pelo teu reino de justiça e de paz, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais dor, onde todas as nossas lágrimas serão enxugadas, e a tua palavra diz que nós seremos recompensados, Senhor, amém. A tua palavra diz que a recompensa será tão grande que já não nos lembraremos mais das nossas dores. A tua palavra diz que no lugar das cinzas que estavam sobre as nossas cabeças, o Senhor colocará uma linda coroa. No lugar das vestes de luto que vestíamos, o Senhor nos dará roupa de festas. A tua palavra diz que no lugar do nosso cântico de choro, o Senhor nos dará um cântico de alegria. Amém, Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Nós ansiamos por esse dia, Senhor. Amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. A paz a todos, amém. Então, a gente vai falar sobre Isaías 10, tá? Vamos lembrar o que está acontecendo aqui na história, tá bom? A gente lembra que Oséias virou rei, tá? Então, Oséias virou rei lá no Reino Norte e Acás está reinando lá no Reino Sul. Já tá pertinho da morte de Acás, né? Acás reina 4 anos ali junto com Oséias e morre. Já tá bem perto da morte de Acás. Então, a gente lembra que logo no início do reinado de Oséias, o rei da Assíria, né, que é um novo rei, que é Salmaneser, né, ele agora é rei da Síria, não é mais Tiglat-Pileser, né, Tiglat-Pileser já se foi, agora é um outro rei na Síria, e ele vai e toma, né, Israel. A gente lembra que ele ainda não expulsa os israelitas da terra, eles continuam morando lá, né, mas ele subjuga Israel, tá? Então ele subjuga Israel, a gente lembra, ele domina alguns territórios, né? Principalmente ali a Galileia, né? Ali o território de Gileade, né? E ele acaba levando algumas pessoas cativas, mas ele não vai levar todo mundo, tá? A gente vai ver que, na verdade, o grande cativeiro, né, a grande levada do povo israelita é quando todo mundo vai. A gente vai ver mais pra frente, tá bem pertinho, faltam alguns aninhos aí, e a gente vai ver que todo mundo vai ser levado pra Assíria, né? Agora ainda não foi todo mundo levado pra Assíria, mas já tá nessa situação, né? A Assíria dominando ali Israel, a Assíria chegou e dominou o Reino Norte, tá? Então, o que a gente vai ver agora? A Assíria não se satisfez em dominar o Reino Norte. A Assíria queria invadir também o Reino de Judá,
tá? Então, neste momento em que a Síria tomou ali o reino norte, né? Ele tentou ir para o reino de Judá, para tomar o reino de Judá, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, só que a gente já tinha estudado, que ele vem em continuidade com o capítulo 9. Diz assim, do versículo 1 até o versículo 4, que a gente já tinha estudado. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem o direito dos pobres nem as causas dos necessitados e ficam explorando as viúvas e os órfãos, né? O que é que vocês vão fazer no dia que o castigo chegar? Porque o castigo de vocês vai vir de um país distante. A desgraça de vocês vem de lá. E quando esse castigo chegar, eu quero ver para quem é que vocês vão pedir socorro, né? Deus diz, né? Vai ser para os ídolos de vocês, né? Eu quero ver para quem vocês vão pedir socorro. Eu quero ver para onde é que vai a glória de vocês. Vocês se acham tanto hoje, mas quando o castigo de vocês chegar, eu quero ver para onde que vai essa glória toda de vocês. E aqui continua o versículo 4. A verdade é que vocês vão ser levados como prisioneiros. E vocês vão morrer na batalha. Vocês vão morrer lutando. Os que resistirem e lutarem vão morrer, né? Mas ainda assim, mesmo tudo isso sendo predito, né? Mesmo tudo isso acontecendo, Deus ainda continua irado com Israel. Ainda assim, Deus ainda quer castigar ainda mais Israel, tá? Então, isso a gente já havia falado em outra aula. Agora vai ser o novo que a gente vai estudar, tá? No versículo 5, então, a gente lembra, tá? Eu até mandei nos grupos de WhatsApp hoje, quando você vai estudar ali sobre o mundo antigo, né? Quando você vai estudar ali sobre o reino da Síria, Império da Síria, né? Ele é conhecido como Império Cruel, como império, um dos impérios mais cruéis que existiram, de tortura, né? Eles faziam torturas absurdas, né? O Império da Síria. E o que acontece? Eles invadiam as nações e as nações que resistiam a eles, eles torturavam. Só que eles torturavam e eles não matavam a pessoa. Eles deixavam a pessoa viva para a pessoa ficar andando pela cidade, andando pelo mundo e servir como exemplo para que outros não façam mais isso, entende? Então, assim, a pessoa resistiu, né? Eles foram invadir uma determinada nação e essa determinada nação resistiu. Então, eles vão lá e eles rasgam o olho dessas pessoas, né? E eles deixam elas vivas e elas ficam andando lá com o olho rasgado, para que os outros vejam e fiquem com medo. E as outras nações pensem, não, quando ele vier invadir a gente, vamos nos entregar. Porque se a gente não se entregar, olha o que vai acontecer com a gente, né? Então, dependendo do caso de resistência da pessoa, eles tiravam a pele viva, a pessoa viva ali, eles arrancavam a pele da pessoa, né? Eles cortavam membros da pessoa, né? E eles iam fazendo esse tipo de tortura. Eles eram muito sádicos. Eles cortavam a cabeça dos inimigos e ficavam jogando bola, ficavam jogando um pro outro a cabeça ali para humilhar as pessoas, né? E tudo isso eles faziam na frente das outras nações, né? Dando exemplos para outras nações. Eles deixavam corpos, né, pendurados das nações que impediam eles de entrar, né? Eles arrancavam cabeça e deixavam cabeças fincadas assim. Para quê? Para servir de exemplo para as outras nações. Para avisar, ó, quando a gente chegar aí, não resistam, senão é isso que vai acontecer com vocês, se vocês resistirem. E essa era a Síria, eles eram assim, tá? Então, e é essa Síria que Deus vai mandar Jonas pregar, para essa Síria, por isso que Jonas não quer ir pregar, por isso que Jonas fala, eles não merecem, eles merecem morrer. Eu sabia que se eu pregasse para eles, o Senhor não ia matar eles. Eu sabia que eles iam se arrepender, o Senhor não ia matar eles, né? E Deus fala, ô Jonas, se você tem compaixão a algo que você viu nascer ontem, né? Como que eu não vou ter compaixão de um povo que tá aí há tanto tempo, né? Que eu conduzi, que eu criei. Eu também tenho pena do meu povo, né? E Deus fala assim, eu também me compadeço, né? E Jonas tem essa certa dificuldade de aceitar. Jonas fala, não, eles não merecem compaixão. Esse povo não merece compaixão, porque eles são muito cruéis.
Por isso que Jonas não aceita, né? Quando Deus fala, Jonas, você vai lá pregar em Nínive, na capital da Síria. Jonas prefere morrer do que pregar para Nínive. Jonas fala, não vou pregar para aquele povo. Não, eu prefiro morrer a eles serem salvos. Eu prefiro que eu morra, né? E ele vai em sentido contrário, né, do que Deus mandou ele pregar, por causa disso. A Síria, ela era muito cruel mesmo nas nações que ela invadia. Por isso que toda a nação tinha medo dela. As nações tinham muito medo dela. A gente vai ver quando chegar ali em Jerusalém, o rei de Jerusalém, ele vai ficar com muito medo da Síria. Eles tinham muito medo. E era por isso. Eles eram muito cruéis. E agora no versículo 5, Deus vai falar sobre a Síria. Aí no versículo 5 diz assim: o Senhor disse, ai do rei da Assíria, ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles com quem eu estou irado, né? E Deus está falando, olha, ele só conquista o que ele conquista, ele só venceu as nações que ele venceu porque eu fiz com que ele vencesse. Não é ele que é o poderoso, eu que estou de trás desse poder, eu que estou fazendo com que ele ganhe, né? E ai dele, e a gente vai entender por que ai dele, né? Ai dele, porque na verdade ele é um bastão na minha mão. Ele não é poderoso em si mesmo, ele é um bastão na minha mão que eu estou usando, ele é uma vara, né? Ele é a vara que eu uso para castigar as outras nações. E ai dele, né? Então aqui no versículo 6, Deus continua dizendo, eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, um povo com quem eu estou irado. Eu estou ordenando que ele leve embora tudo que é deles e que os pise como se fossem a lama das ruas. Mas o rei da Síria quer muito mais que isso. Ele tem os próprios planos dele. E a verdade é que ele só quer conquistar muitas nações e destruí-las completamente, né? Então Deus está dizendo, olha, eu ordenei que ele conquistasse nações pagãs, inclusive Israel. Fui eu que mandei ele fazer isso, porque eu estou irado com essas nações, eu estou irado com Israel, né? E eu ordenei que ele levasse toda a riqueza desse povo e que ele humilhasse eles como se fossem lamas. Mas não bastou para a Síria humilhar como se eles fossem lamas. A Síria quer torturar, a Síria quer matar, a Síria quer destruir todas as nações. Daqui a pouco só vai sobrar os assírios no mundo. Ele quer destruir todo mundo, é isso que Deus está falando, né? Não bastou o que eu mandei ele fazer, ele quer fazer além. Aí no versículo 8, então, Deus diz, né? Ah, o rei da Síria fica falando, todos os meus comandantes são reis. Deixa eu só ver se eu pulei um versículo. Não, tá certo. Aí no versículo 8, né, diz que o rei da Síria fica falando, todos os meus comandantes são reis, né? Então ele fica falando, os meus comandantes são importantes, todos os meus comandantes são importantes. São mais importantes do que essas nações aí que a gente conquistou. É todo mundo forte. Meu exército é muito bom. É isso que a Síria tá falando, né? Meu exército é muito bom. Eu conquistei todas as terras que eu conquistei porque eu sou bom. Eu sou o cara. É isso que ele tá falando. Então, no versículo 9, ele vai e fala, né? O rei da Síria. A verdade é que eu conquistei muitas cidades, né? Eu conquistei Calno, conquistei Carquemes, conquistei Ramate ali, né? Conquistei Arpade, conquistei Damasco, conquistei Samaria. Nossa, conquistei muitos lugares porque eu sou bom. Eu sou o cara. Aí no versículo 10, o rei da Síria continua dizendo, né? Eu já derrotei muitos reinos pagãos. E nesses reinos, esse povo adorava muitos ídolos. Eles adoravam até mais ídolos do que se adora em Jerusalém e Samaria. A gente lembra que aqui Isaías está falando para Jerusalém. Isaías está falando para Jerusalém. E a gente vai ver que a Síria está chegando. A Síria está vindo, já conquistou Israel, está vindo para conquistar Jerusalém. E Isaías está falando, olha, o rei da Assíria pensa da seguinte forma, que ele já conquistou muitos povos, ele conquistou Samaria, conquistou vários povos, e ele conquistou nações que tinham mais ídolos do que Samaria e Jerusalém. Se essas nações que tinham mais ídolos que Samaria e Jerusalém foram facilmente conquistadas, imagina Samaria e Jerusalém, que tem menos ídolos. Não vão ser protegidas.
porque ela tem menos ídolos do que as nações que foram conquistadas. E é isso que Isaías está falando, né? Ele conquistou nações que têm ainda mais ídolos do que Samaria e Jerusalém tem. Aí no versículo 11 continua, né? O rei da Assíria pensando, né? Segundo o que Deus diz. Eu já destruí Samaria, né? Então já fui lá, conquistei Samaria. A gente lembra que Oséias continua reinando, né? Mas ele conquistou Samaria, né? Ele deve ter destruído ali alguma coisa também, né? Deve ter entrado, invadido, quebrado algumas coisas. E ele diz aqui, eu já fui lá, conquistei Samaria, destruí Samaria, os ídolos que estavam lá em Samaria, e eu vou fazer o mesmo aí em Jerusalém. Mesmo que eu fiz lá em Samaria, conquistei Samaria, Oséias lá, eu vou fazer aí. E com os ídolos aí de Jerusalém. Então no versículo 12, Isaías diz: quando Deus terminar tudo o que ele tiver planejado fazer com o reino de Judá, com Sião e com Jerusalém, Deus vai castigar o rei da Síria também. Porque ele é um homem muito vaidoso, ele é um homem muito orgulhoso. Mas Deus primeiro vai castigar Judá. É isso que Isaías está falando. Deus vai castigar primeiro Judá, porque é o povo dele, né? Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, né? Então, é o povo de Deus, então vai ter que ser castigado primeiro, né? Então, é isso que ele está falando aqui, Isaías. Deus vai castigar a Síria, mas primeiro vai castigar Judá. Mas depois que castigar Judá, ai da Síria, porque Deus vai castigar esse homem orgulhoso e vaidoso que é o rei da Síria. Por que no versículo 13 diz que ele vai ser castigado? Porque o rei da Síria fica falando assim. Com o poder da minha mão que eu fiz tudo isso. Foi com o poder da minha mão que eu conquistei a Samaria. Foi com o poder da minha mão que eu conquistei Damasco. Foi com o poder da minha mão que eu ganhei todas essas nações que eu ganhei, né? Eu fiz tudo isso com a minha inteligência. Eu sou muito sábio. Sou muito esperto, sou muito inteligente. Foi com minha sabedoria que eu fiz tudo isso. Eu removi os limites dos povos. Eu saqueei suas riquezas. E como um valente, eu derrubei aqueles que se sentavam nos tronos. E o rei da Assíria ficava falando isso. Eu sou demais. Eu sou o máximo. Eu sou o cara, né? E é por isso que Deus vai castigar ele. Porque ele não reconhece que foi Deus que fez ele conquistar tudo isso. Não é porque ele é o cara, né? Aí no versículo 11, o rei da Assíria continua pensando, né? Eu levei comigo as riquezas das outras nações, como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. E não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Deus, ele sabe exatamente o que o rei da Síria pensa, né? Pensava. E o rei da Síria se achava. O rei da Síria falava, eu sou tão bom, mas tão bom que não tem quem seja contra mim. Quando eu chego nos lugares, né, é como se eu estivesse roubando ovos de um ninho abandonado. Pegando ovos ali que um passarinho deixou num ninho abandonado. Não tem ninguém ali para me bicar, não tem ninguém ali para me falar não. Não tem ninguém que venha tentar me impedir. Eu sou o cara. Então, no versículo 15, Deus fala: Síria, será que o machado é mais importante do que o homem que o usa? Será que o machado é mais importante do que o homem que o manuseia? Uau, né? Deus é que estava usando a Síria. Né? A Síria era forte porque Deus estava usando ela para castigar as outras nações. Não é porque a Síria é forte, né? Tanto que ela vai cair, a gente vai ver. Então aqui Deus fala isso. Síria, rei da Síria, por acaso o machado é mais forte do que o homem que o manuseia? Por acaso a serra vale mais do que a pessoa que a está usando para serrar? Por acaso um bastão, um simples bastão de madeira, pode se levantar sozinho, sem que um homem o levante? Uau, aqui Deus está dizendo, quem é você na fila do pão, né? Rei da Síria, quem é você na fila do pão? Você acha que ninguém pode contra você? Você acha que ninguém pode te dizer não? Você acha que você é o cara?
Ah, não se sinta. O poder que você tem sou eu quem dou, né? Aí no versículo 16 continua. Por isso, por causa da soberba do rei da Síria, o Deus Todo-Poderoso enviará contra os fortes soldados assírios a debilidade que os deixará sem forças. Por causa disso, porque eles se acham tanto, é que Deus vai enviar para aqueles soldados mais fortes, que são os soldados da Assíria. Deus vai enviar algo que vai deixar eles totalmente fracos, totalmente sem forças para lutar. E sob a sua glória acenderá uma queima, como fogo ardente. Ou seja, a glória da Assíria vai sumir. A glória da Assíria vai apagar. Deus vai fazer com que esse império caia. E realmente a gente vai ver que vai cair, né? A Babilônia vai vir e vai tomar o império da Síria. Aí no versículo 17 diz: o santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que num dia só queimará o mato e os espinheiros da Assíria, né? Então Deus, o próprio Deus que é a luz de Israel, ele é a luz de Israel, ele vai vir e destruir a Assíria. E ele vai destruir de uma forma tão tranquila, como alguém que taca fogo num lugar que só tem espinheiro, que só tem sarça, né? É um negócio que facilmente pega fogo, né? Você taca fogo, o negócio pega fogo rapidinho. E aí Deus está falando que ele vai destruir fácil, não vai dar trabalho para ele, é muito fácil que ele vai destruir a Síria. Aí no versículo 18 continua: também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando um doente se definha, né? Eu vou destruir tudo que é da Assíria. E ele vai ser como um doente que vai morrendo, se definhando pela doença. Versículo 19. As árvores que sobrarem serão tão poucas que até uma criança será capaz de contá-las, né? Então, o que sobrar da Síria vai ser tão pouco que até uma criancinha vai conseguir contar aquilo. Não vai ser um número tão grande. Aí no versículo 20 diz, né? Naquele dia, os poucos israelitas que ficarem vivos não vão confiar mais nos assírios, que os fizeram sofrer. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, o Santo Deus de Israel, né? Então, a gente lembra, aqui no caso, o Reino Norte, ele não havia pedido ajuda para a Síria, né? A gente lembra que eles não pediram ajuda para a Síria. O rei Peca, eles não pediram ajuda para a Síria, com A, né? Não pediram, né? Mas quem pediu ajuda para a Síria? Acás. Lembra? Quando o Reino Norte se uniu com a Síria, com S, para invadir Jerusalém, Isaías falou: Acás, confia em Deus, Deus é contigo, Deus está com vocês, não precisa fazer nada, não se movimente, não faça nada, o trono não vai ser roubado, confia. Ele foi lá pedir ajuda para a Síria. Lembra? Aí Acás foi lá, entregou o ouro do templo de Deus e deu para a Síria para comprar ajuda, né, do Tiglat-Pileser, né? É isso. Então, vocês lembram que ele foi pedir socorro para a Síria? E Deus havia falado para não pedir? Então, agora Deus está falando, olha, a Síria virá com força sobre o Reino Norte, sobre todo Israel. E vocês vão aprender a nunca mais pedir ajuda a quem os feriu. Vocês vão pedir ajuda para a pessoa certa, para mim. Mas vocês não vão pedir mais ajuda para ele, né? E aí está dizendo aqui no versículo 20... Naquele dia, os poucos israelitas que ficarem vivos não vão confiar mais nos assírios que os fizeram sofrer. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, o Santo Deus de Israel, né? Então, a gente lembra que aqui uma parte de Israel já havia sido tomada, né? Já havia sido levada pelos assírios. Então, aqui ele está dizendo, né? Aqui Deus já até tá falando sobre o futuro, né? Porque a gente vai ver que os assírios vão levar os israelitas para a Síria, né? E depois vai ter um remanescente. A gente vai ver mais para frente, Isaías vai falando isso, a Bíblia vai dizendo isso, que haverá um remanescente que vai voltar, né? Vai ter um restante que vai voltar. A princípio, a gente vai ver quem vai morar em Samaria é estrangeiro. Israelita não vai morar em Samaria. Quem vai morar em Samaria, ali no Reino Norte,
São os assírios. Os assírios vão mandar nações para morarem ali. E os israelitas mesmo vão morar na Assíria. E vão ficar lá, ó, muito tempo na Assíria. Né? Muito tempo na Assíria. Né? Aí, provavelmente, a Bíblia não conta, mas provavelmente, quando o rei persa, né, o rei Ciro, né, ele conquista ali a Babilônia, ele, né, envia os judeus ali de volta para construir em Jerusalém, né? Só que a Babilônia, ela havia conquistado quem? A Assíria, né? Então agora o poder assírio tinha ido para a Babilônia. E Ciro, né, se eu não me engano é Medo-Persa, né, o Império Medo-Persa, conquista ali a Babilônia. Então eles passam a ter o domínio que antes era da Síria, depois passou para a Babilônia e agora é deles. Aí o que acontece? Como os judeus vão poder voltar para sua terra, provavelmente os israelitas também vão poder voltar para sua terra, né? Então, provavelmente nesse mesmo período, quem é que volta lá para Samaria? Os israelitas, né? Tanto é que durante ali a construção, a gente vai ver do templo ali depois do cativeiro da Babilônia, os samaritanos, eles tentam ajudar, né? Os samaritanos falam, a gente quer ajudar a construir o templo do nosso Deus. E os judeus falam, não quero que vocês ajudem, né? Então, se presume isso, mas a Bíblia, ela não dá importância para os israelitas. A Bíblia dá importância para os judeus, né? A história do reino de Judá. Então, sobre o reino de Israel, fica meio perdido, assim. A Bíblia não dá tanta importância pra gente, sobre a história deles, o que acontece com eles, né? Mas provavelmente foi isso que aconteceu, né? Assim como o reino de Judá foi liberado para reconstruir o seu templo, provavelmente o reino de Israel também foi liberado para ali voltar para o seu local, né? Provavelmente. Então, aqui no versículo 20 diz isso, né? Que naquele dia, os poucos israelitas que ficarem vivos não vão confiar mais nos assírios que os fizeram sofrer. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, o Santo Deus de Israel, né? Então, depois disso, quando a Síria vier, né? Quando a Síria for destruída, quando a Síria acontecer tudo isso, eles vão entender que, na verdade, eles tinham que depositar a confiança deles em Deus, né? E não na Síria. Então, no versículo 21, fala sobre um remanescente. O livro de Isaías fala muito sobre remanescente, né? Então, no versículo 21 diz, os remanescentes se voltarão, sim, os remanescentes de Jacó, para o Deus forte, né? Então, aqueles que sobrarem, né? Aqueles que continuarem ali firmes, intactos, né? Vivos, eles se voltarão a Deus verdadeiramente. Versículo 22. Mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns vão voltar, né? Então, aqui Deus já está falando que vai limitar muito. Hoje, a nação de Israel era uma nação muito grande. Isso Deus está falando, olha, hoje vocês são muitos. O reino de Judá, o reino de Israel, hoje vocês são muitos. Mas vocês vão voltar em um número menor. Vocês vão voltar em um número menor. Vocês não vão voltar sendo um número ainda maior do que é hoje. Não, vão voltar sendo um número menor do que é hoje. Mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns voltarão. Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente. Então agora Deus vem falando que ele não vai poupar o povo dele. Deus está falando, eu já decidi, eu vou destruir o meu povo. Eu já decidi, eu vou destruir o meu povo do Reino Norte e o do Reino Sul. Eu já decidi que muita gente vai morrer. Eu já decidi, tanto do Reino Norte como do Reino Sul. Muita gente vai morrer, porque eu já dei a minha sentença. Mas alguns vão ficar vivos. Eu não vou matar todo mundo. É isso que Deus está falando. Não vou matar todo mundo. Eu vou deixar alguns vivos, vão ser levados cativos, mas eles ainda voltarão. Gente, o livro que tem mais cumprimento de profecia na Bíblia é o livro de Isaías. E essa é uma profecia que se cumpre, né? Às vezes a pessoa fala, pô, mas por que você acredita na Bíblia, né? Porque não existe um livro que tenha tanto cumprimento de profecia quanto a Bíblia, né? O livro de Isaías é isso. Imagina, aqui, ó, olha a profecia que ele tá dando. Ele tá falando que tanto o Reino Norte como o Reino Sul vão ser levados cativos, vão ser destruídos, porém não totalmente. Deus está falando, eu vou deixar um remanescente vivo. E esse remanescente que vai ficar vivo vai voltar para a terra que eu dei. Uau, e isso vai acontecer, né? Então, caramba, é um cumprimento de profecia realmente, né?
Então, no versículo 23 diz: pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir este país inteiro. E ele fará o que decidiu fazer. Então, isso vai acontecer porque ele já decidiu. Ele decidiu que vai destruir esse país inteiro, aqui vai ficar vazio, vocês não vão ficar mais morando aqui, vocês vão ser levados cativos, mas um remanescente vai restar vivo, não vão matar todo mundo não, um povo vai voltar ainda, né? Vai ter um remanescente que vai voltar, mas quando voltarem, vão se lembrar de quem eu sou. Os que voltarem, clamarão a mim. Os que voltarem, ansiarão por mim. Dirão o meu nome. E é isso que Deus está dizendo. Aí no versículo 24 diz: portanto, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz ao seu povo, que mora em Sião. Então agora é uma mensagem, né, centrada para o povo em Jerusalém. Por quê? Porque o povo do Reino Norte já está perdido. Né? O povo do Reino Norte já era. Mas agora a mensagem do livro de Isaías vai muito para o povo de Jerusalém. Porque ainda há uma esperança ali no reino de Jerusalém. E a gente vai ver realmente que essa esperança acontece. Porque era para o reino de Jerusalém ser levado junto. Quase que a Síria leva o reino de Jerusalém. Era para levar, né? Ia levar, mas não vai levar, porque eles vão mudar. O povo de Jerusalém vai se converter a Deus por causa do rei. O rei Ezequias vai fazer essa diferença, né? Então o rei Ezequias vai ser um rei de diferença em Jerusalém, porque senão Jerusalém também seria levado pela Síria. E Deus está dizendo agora, dando uma mensagem aqui para Jerusalém, porque o Reino Norte já era, o Reino Norte já foi levado, o Reino Norte já está dominado ali pela Síria, mas Jerusalém ainda não. Então aqui diz, para Jerusalém, Isaías fala: Deus tem um recado para vocês. Não tenham medo dos assírios, quando eles vierem e castigarem vocês, porque eles vão maltratar vocês, assim como os egípcios um dia fizeram. Mas não tenham medo. Aí no versículo 25 continua: porque em breve se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir. Uau! Olha o que Deus está dizendo aqui. Não tenham medo quando chegar a hora do castigo de vocês. E a Assíria começar a oprimir vocês, como os egípcios fizeram. Porque eu já disse que a minha indignação contra vocês não durará para sempre. Eu vou permitir que vocês sejam levados. Eu vou permitir que vocês sejam capturados, sejam feitos escravos e etc. Eu vou destruir uma boa parte de vocês, mas um remanescente existirá, que eu farei voltar. E é isso que Deus está dizendo aqui. Não tenham medo quando a Assíria vier castigar vocês. Porque a minha indignação contra vocês vai acabar logo. O castigo de vocês vai acabar logo. Mas o castigo da Assíria não. O castigo da Assíria vai ser para consumi-la. Os de vocês não. Os de vocês eu jurei que haverá um remanescente. Mas da Assíria não. Então não tenham medo. É isso que Deus está dizendo. A aflição de vocês vai ter. Vocês vão ser afligidos. Mas vai durar pouco. Mas quando vier o castigo da Assíria, vai ser para sempre. Eu vou aniquilar a Assíria. Aí no versículo 26 diz assim: porque o Senhor dos exércitos levantará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. E assim, como a sua vara estará sobre o mar, ele a levantará como fez no Egito. Aqui Deus está falando, olha, Deus vai levantar uma aflição muito grande sobre a Assíria. Deus vai destruir a Assíria como ele destruiu Midian na época de Gideão. Uau! Né? A gente estudou esses dias, aí eu falei sobre Gideão, né? A gente lembra. A conquista, a libertação, né, do povo de Israel ali pelo juiz Gideão, né, escolhido por Deus, né, Gideão, né, foi pela força de Deus, né, a gente lembra, né, era Gideão e os 300 ali, eles ficaram em volta do acampamento dos midianitas ali com as outras nações, eles não levantaram uma espada e eles se mataram sozinhos. E é isso que Deus está dizendo. Eu vou fazer.
Assim, né? E ele levantará como fez no Egito, né? Ele levantará a sua vara sobre o mar como fez no Egito. Assim como eu fiz no Egito também. E eu abri aquele mar e engoli aqueles egípcios. Assim também eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou castigar a Síria. Não são vocês, não precisa que ninguém faça. Eu vou fazer. Mas quando eu fizer, vai ser como eu fiz com o Midian. Que foi uma vez só e acabou. Midian não veio mais encher o saco de vocês. Foi uma vez só como foi com o Egito. E o Egito não pegou mais vocês como escravos. Vai ser uma vez só. Quando eu fizer, vai ser uma vez só para aniquilar eles, né? Aí então no versículo 27 diz: naquele dia eu livrarei vocês da escravidão e tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas suas costas, né? Então aqui Isaías já está falando sobre algo futuro. Isaías não está falando sobre o hoje, né? Isaías está falando sobre uma condição onde a Assíria vai levar o povo de Deus para uma outra terra, vai escravizar, castigar esse povo. E Deus está falando, não, fiquem tranquilos. Quando chegar esse tempo, fiquem tranquilos, porque vai durar pouco. Porque a minha ira sobre vocês vai durar pouco. Porque logo eu vou fazer vocês voltarem para essa terra. Um remanescente vai voltar. E esse é que ele está falando. Ele está falando que vai realmente, a Assíria vai escravizá-los como o Egito uma vez fez, né? Por isso que eu digo, gente, você vê que essa mensagem não era só para o Reino Norte. Essa mensagem também era para o Reino Sul. Ou seja, a Assíria ia pegar o Reino Sul. A Assíria ia pegar Jerusalém. Ela ia, a Assíria ia. Assim como pegou o Reino Norte, a Assíria ia pegar o Reino de Judá. Mas não vai pegar. A gente vai ver por quê. Por causa do rei Ezequias. O rei Ezequias mudou a história ali. Gente, uau, esse rei é tão legal a história dele, né? Que Deus chega e fala assim, Ezequias, arruma a tua casa aí que você vai morrer. A gente vai ler isso. Arruma a tua casa aí que você vai morrer. E Ezequias começa a orar a Deus e chora, chora, lamenta. E Deus então fala, Isaías, volta lá e fala que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Vai, que eu ouvi o choro dele. Olha, pra vocês terem uma ideia. Gente, Deus havia falar que esse homem ia morrer. O homem chorou, orou para Deus. Deus falou, tá bom, vou te dar mais 15 anos de vida. É esse rei. Esse rei. Então, até então, Deus ia entregar o reino de Judá para a Síria. Deus ia entregar, né? O reino norte já estava indo embora para a Síria. Mas o reino de Judá também ia. Mas não vai. Não vai. Esse sofrimento que ele está falando aqui ia ser também para o reino sul, né? Eles vão sofrer isso na Babilônia, né? Mas era para eles sofrerem na Síria. E não vão. Eles não vão sofrer na Síria por causa de Ezequias, né? Porque Ezequias vai ouvir Isaías. Acas não ouviu, mas Ezequias vai ouvir. Então, por causa disso, ele vai ouvir Isaías, vai se voltar a Deus. Então, por causa disso, que eles não vão ser levados pela Assíria. Eles vão vencer a Assíria. Por causa do fervor de Ezequias para com Deus, né? Então, caramba, que legal, né? Mas aqui havia uma palavra de que Deus ia permitir que a Síria castigasse Judá. Até então, a Síria ia castigar Judá, mas não vai mais. A gente vai ver. Que legal, né? Que legal. Mas aqui já está prevendo que o castigo da Assíria sobre o Reino Norte e sobre o Reino Sul era igual o castigo do Egito contra eles. Não era moleza, não. A gente lembra lá no Egito, né? A gente lembra que um dos últimos castigos que teve ali no Egito foi matar o filho, lembra? Eles tinham que matar os filhos, né? Então, era fogo. E é nesse nível ali o castigo da Assíria sobre esse povo, tá? Mas não vai chegar a acontecer com o Reino Sul, por conta do rei Ezequias, né? Mas quase aconteceu. Deus já começa aqui a pregar que vai acontecer, ó, vai acontecer. Mas conseguem reverter isso e não vai acontecer, né? Mas o Reino Norte foi levado. Aí no versículo 27, então, diz isso, né? Naquele dia eu livrarei vocês da escravidão e tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas suas costas, né? Então Deus está prevendo aqui, ó, vocês vão ser levados pelos assírios, né? Reino Sul, Judá, Jerusalém, porque estavam com Jerusalém, vocês vão ser levados pelos assírios, eles vão castigar vocês assim como os egípcios castigavam, mas uma hora isso vai acabar e eu vou trazer vocês de volta, tá? Então, isso uma hora vai sossegar isso e eu vou tirar
o peso da Assíria sobre vocês. Mas isso não vai acontecer, porque a Assíria não vai levar Judá, por causa do rei Ezequias, a gente vai ver, tá? Mas levou o reino norte, tá? E o reino norte vai ficar lá um bom tempo. O reino norte vai ficar lá um bom tempo, né? Existe essa conversa de que, na verdade, o reino de Israel, o povo de Israel volta somente ali quando os judeus também voltam, né, para Jerusalém. Aí, como o rei Ciro libera os judeus, aí entende-se também que ele liberou também lá o povo de Israel. Mas, gente, olha quanto tempo passou, muito tempo mesmo, tá? Então, essa palavra era para Jerusalém. E, realmente, Jerusalém vai conseguir mudar a história deles, né? Jerusalém, o reino de Judá vai conseguir, né, não ter que ir para a Síria. Eles vão acabar indo para a Babilônia, mas vai conseguir não ir para a Síria. Ia ser pior, eles iam ter que ir para a Síria, né? E não vão. Aí no versículo, então, 27, continua e diz, então, Isaías começa a descrever o avanço da Síria. O que acontece? Vamos lembrar da cena que está acontecendo aqui, na história. A Assíria veio conquistando terras. A Síria veio e conquistou o Reino Norte, conquistou Israel, né? Então ela veio, dominou o Reino Norte, dominou Israel. Oséias passou a ser servo, né? Falou, não, eu prefiro te servir, não precisa me matar não, que eu faço o que você quiser. E ele ficou vivo, né? Oséias ficou lá vivo, o povo ficou cada um em sua casa, só que eles fizeram um acordo ali com o rei Salmaneser, né? De que eles pagariam um tributo para ele todo ano. E era um tributo caríssimo, né? Que eles pediam. E então, o que acontece? Agora Isaías começa a descrever a caminhada do rei da Assíria. E o que ele começa a descrever? Que ele tá chegando perto, tá? Esse caminho geográfico que ele tá fazendo aqui no versículo 27 em diante é o caminho de quem tá chegando na fronteira de Jerusalém. É isso que ele tá querendo dizer aqui, tá? Então ele tá querendo dizer, a Síria tá chegando perto. A Síria tá chegando na nossa fronteira. A Síria já conquistou o Reino Norte e tá chegando aqui em Jerusalém. É isso que ele começa a falar aqui geograficamente, tá bom? Então ele começa a falar geograficamente que a Síria tá vindo. A gente lembra que o Reino Norte é em cima, o Reino Sul é embaixo. Então a Síria tá vindo, conquistou as terras aqui do Reino Norte, tá vindo, já tá na fronteira de Jerusalém, chegando em Jerusalém. E é isso que Isaías está falando. Aí no versículo 28, Isaías diz isso, né? Diz que a Síria tá vindo, já tá na direção de Rimon, já conquistou a cidade de Ai, já tá passando por Migron, tá deixando a bagagem deles ali em Micmas, né? Já tá ali na tribo, onde era a terra ali da tribo de Benjamim, já tá perto da fronteira ali de Jerusalém. Aí aqui diz, já estão atravessando a passagem entre as montanhas, né? À noite eles estão acampando ali em Geba, né? Benjamim, já estão indo ali para os moradores de Ramá, né? E os moradores de Ramá estão tremendo de medo da Síria, morrendo de medo dos assírios, né? O povo de Gibeá ali já fugiu de medo, correram ali, o povo que é da cidade de Saul. O povo ali de Galim, né, da cidade de Galim, estão gritando de medo, né? E aqui Isaías está falando, escuta os gritos, é o povo de Laís. O povo ali, da cidade ali de cima de Laís está gritando, os assírios estão lá, já estão conquistando ali Laís, né? Responda povo de Anatote também, o povo de Anatote também já está sendo conquistado ali também, eles estão chegando já na fronteira de Jerusalém. Versículo 31, os moradores de Madmena estão fugindo, né? Fogem também os moradores de Gebim, tudo fugindo ali dos assírios com medo, né? Hoje mesmo os inimigos chegam até a cidade de Nob, né? Então hoje, Isaías falando, hoje mesmo os assírios vão chegar até a cidade de Nob. Hoje mesmo, e dali da cidade de Nob, eles vão ameaçar Jerusalém. Dali da cidade de Nob, eles vão ameaçar invadir a nossa cidade. Eles vão querer invadir Jerusalém. Imagina o povo tudo ouvindo isso, né? E eles estavam vindo, os assírios estavam vindo, já tinham conquistado o Reino Norte e vindo ali para conquistar Jerusalém. Versículo 33 diz, mas, Isaías fala, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, derrubará e humilhará os assírios mais orgulhosos que como se cortam os galhos altos de uma árvore, ou como se derrubam árvores enormes. Com o seu machado, ele derrubará as árvores da floresta,
e elas cairão como caem as belas árvores do Líbano, né? Então a gente vai ver porque o que acontece, né? Agora eles não vão conquistar. Vai ter uma confusãozinha ali, mas não vai dar em nada não. Mas mais para frente a gente vai ver que eles vão tentar conquistar, né? A gente vai ver que agora, no início do reinado de Ezequias, vai ter um cerco ali, né? A Assíria vai fazer um cerco e vai levar os israelitas, né? Por conta de uma rebelião ali de Israel, vai levar os israelitas lá para a Síria, né? Então vai ter essa primeira questão, e depois disso, a Síria não vai ficar só contente com o Reino Norte, vai querer também o Reino Sul. Mas aí a gente vai ver que Ezequias não vai se render não, né? Ezequias não vai se render não. Por enquanto aqui ainda é Acaz, tá? Ainda é Acaz. A gente lembra que Acaz era um rei muito ruim, né? Acaz era um rei que não era um rei que obedecia a Deus, né? E por isso que Deus fica insistindo aqui, né? Que a Síria vai levar eles. Deus está falando muito claro que a Síria vai levar Jerusalém, né? E essa é a questão de Isaías. E Isaías está pregando isso lá. Isaías está falando, a Síria vai vir levar vocês. Vocês não se voltam para Deus, a Síria vai vir levar vocês. A Síria vai vir levar vocês, né? Mas Deus vai fazer depois um remanescente voltar. Mas a Síria vai levar vocês. Mas a gente vai ver que isso vai ser revertido, né? Então, a Síria não vai levar o reino de Judá, tá? Então, a gente vai ver isso, que isso vai ser revertido por meio de Ezequias, tá bom? Então, amém, gente. Que capítulo longo, né? Tô mal cansada. Mas amém, glória a Deus. Então, segunda-feira a gente fala aí sobre Isaías 11, com a graça de Deus, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, amém. Eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida no Meet, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Deus abençoe a todos, amém. Uma boa noite, bom descanso, amém. Deixa eu desconectar.